Aleluia. Vamos orar, gente. Vamos conversar com o Espírito Santo. Amém? De todo o coração. Vamos conversar com o Espírito da verdade, aquele que nos ensina. Amém? Tu tem convicção de que Ele está nesse lugar? De verdade? Mas tu nem está vendo Ele. Não muda em nada. Oh, glória, não muda em nada, que eu não estou vendo Ele. Glória, glória. Ora balachai. Querido Espírito Santo, Espírito da verdade. Todos esses textos que eu vou comentar, que eu vou falar, o Senhor estava ali, naquele dia que estava acontecendo. E eu te peço hoje, Espírito Santo, nos ensina a Tua palavra, abre o nosso entendimento para a Tua voz, desvenda nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para contemplar as maravilhas da Tua palavra, os tesouros da Tua palavra. Nos revela os mistérios do Senhor, nos ensina nessa manhã, muda a nossa vida, Senhor, transforma o nosso viver, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, põe na minha boca as Tuas palavras, me inspira, em nome de Jesus. Oriashiri orogai, te managashode canta labai. Fala, Deus. Abre o entendimento, o coração de cada vida, meu Deus. Oh Espírito Santo, o Senhor está vendo cada coração aqui presente, meu Pai. O Senhor sabe o que se passa em cada vida. Tu tem a palavra certa, Tu tem a resposta que essa pessoa precisa. Tu tem o bálsamo, Senhor, que cura, Senhor. Ora xerebai couturou. Libera a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela restaura a alma, diz no Salmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Tua palavra que nos liberta, a Tua palavra que nos cura, a Tua palavra que nos dá vitória, a Tua palavra que nos leva para a eternidade, a Tua palavra que abre portas, a Tua palavra que nos protege, nos blinda. A Tua santa e poderosa palavra do Deus vivo. Ora bacantarai. Jesus, Tu é a palavra. Urabacharabacaia. Quando nós estamos envolvidos com a Tua palavra, nós estamos envolvidos contigo. Ah, querido Espírito Santo, precioso Espírito Santo, doce Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, Uricaia Shode canta. Nos rendemos diante de Ti, no altar do Deus vivo. Ah, xarabacoudaramai. Ah, meu Pai, não tem nada que substitui a Tua presença. Ah, meu Pai, a Tua presença, ela nos enche de alegria. Disse o salmista, na Tua presença há plenitude de alegria. Porque a alegria verdadeira, não há falsa alegria, é plenitude de alegria. Oh, xeremai gouturumachai. Oh, me canto shelbio. Graças, 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 graças. Amém, amém. Oh, xerebai. O banquete está servido, irmão. Te assenta e participa desse banquete. O Deus vivo desceu nesse lugar nesta manhã. Abre o teu coração. O Senhor já nos deu o que vale mais do que tudo.
que é o teu amor revelado na cruz do Calvário. Foi o teu amor. Teu amor vale mais do que tudo. Oh, aleluia. Graças, graças, graças. Amém, amém. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel. Se não sabe achar, vai lá no índice, lá na frente. 1 Samuel capítulo 17. Versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. Amém? Amém? Pode sentar. Essa palavra é sobre a luta de Davi com Golias. Eu quero que tu preste atenção num detalhe aqui, ó. Olha o que é Deus. Assim, olha que eu vou só repetir, não precisa ler agora. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Aí Deus vai dar um relatório aqui, ó, do arsenal de Davi. Olha o arsenal de Davi. Com uma funda e com uma pedra. Como que um homem vai lutar com um guerreiro com uma pedra e com uma funda? Diga assim: as coisas de Deus. As coisas de Deus. As coisas, diga assim, as coisas do Espírito são loucura para o homem natural. Que juízo tem esse Deus para mandar um cara com uma espada e uma funda? Amém? Por isso que quando a gente estava louvando, eu estava aqui dando graças, mas graças porque eu conheço o poder da ação de graças. Por uma questão que eu estou orando, eu estava dando graças aqui, porque eu lembrei, se Davi entra numa guerra, numa luta, com uma espada, com uma pedra e uma funda, Deus pode te dar vitória em qualquer situação. Amém? Mas eu quero te falar o seguinte, eu preciso que você fique muito atento, porque eu trouxe uma palavra crendo que é de Deus para nós. Amém? Eu quero te falar rapidamente, viu? 3 histórias que deram errado. Glória a Deus! Que isso, pastor? Glória a Deus, porque deu errado sim. Porque deu errado para o diabo. Glória a Deus. Amém? Se deu errado para o diabo, é porque deu certo para Deus. Está aqui na Bíblia. Quando eu estou lendo essa palavra, viu? Que Deus deu aqui o relatório do arsenal do Davi. Diz que ele não tinha uma espada. A espada que tu vai ler que Davi lutou ali, matou o Golias. De quem era aquela espada? Do Golias. Aquela espada, preste atenção, irmão. Aquela espada que estava na bainha do Golias, aquela espada tinha um endereço específico. Sabe qual? O pescoço de Davi. Aquela espada, Golias não botou por acaso. Botou com um projeto. Tinha um endereço. Imagina ele olhando aquela baita espada dizendo: espadinha, te prepara, que hoje tu corta a cabeça desse piá.
que era um piá ainda, um piá novo. Aquela espada, diga assim, a espada de Golias tinha um endereço. Qual? Qual? Diga qual? O pescoço de Davi. Mas se vocês perceberem, o projeto deu errado. Glória a Deus, viu? Daquele glória a Deus, como pastor, deu tudo errado? Da glória a Deus, deu tudo errado no projeto do inimigo. Amém? Amém? Preste atenção. Quando eu estou trazendo palavra, eu estou trazendo para nós, porque essas palavras eu pratico elas lá fora, lá no meu dia a dia. Se tu vai ler depois, lá no livro de Gênesis, sobre a vida de um homem que me ensina um monte, que é José. José contou para os irmãos dele um sonho que ele teve. Eles odiavam José, os irmãos. Eles tinham ciúme. Quando ele contou aquele sonho, aí o limite deles extravasou. Agora era demais. Sabe o que eles quiseram fazer com ele? O objetivo deles era matar o sonho de José. Ele ia liderar a família, eles não queriam isso, e eles botaram um alvo: acabar com o sonho de José. Por isso tem que cuidar para quem tu conta os teus sonhos. Um dia eles estão no campo, aí eles estão lá, e o pai mandou, o José estava com o pai, e mandou o José ir lá olhar. Aí eles olham de longe lá, lá vem o tal sonhador. Lá vem o tal sonhador. Preste atenção. Esses dias eu estava numa reunião, eu falei uma coisa. Um grande empresário coreano disse assim, o mundo é dos sonhadores. Gente, quem tem sonho, muita gente está ao redor, não aguenta essa pessoa. O teu sonho incomoda as pessoas. Tu não fez nada para aquela pessoa, mas só porque tu tem um sonho, tu mexe com as emoções das pessoas. Sabia que uma pessoa pode te odiar só por causa do teu sonho? E quem não tem sonho, pastor, já morreu, só não deitou ainda. Amém? Diga assim, sonhos incomodam. Porque tu não pensa que todo mundo que está ao teu redor está batendo palma para ti. Tu não pensa que tem gente que está te elogiando e aquilo vem do coração com amor. Não te ilude com a natureza humana terrível. E não fica te achando que também tem o gás da Coca-Cola, a cereja do bolo. Porque Jesus disse, sabe o que disse para ti? Que tu é mau. Ele falou isso dos discípulos. E eu também. Para mim não achar que eu sou... Tem gente que se acha o última bolachinha do pacote. E é mesmo, estão tão quebrados que eles são a última mesmo. Olha, sonho incomoda. Tem algumas coisas que eu faço com controle, cuidando, eu faço propósito lá onde eu circulo, eu digo uma coisa só para ver, e uns dão risada. Eu disse assim, sabe o que eu preciso para chegar lá? É exatamente essa risada. Eu preciso que alguns não acreditem em mim, que me dá combustível. Aleluia. Amém? Porque quando eu chegar lá, eu vou falar o nome de Jesus. Aleluia. Vão ter que escrever lá. Mas foi Jesus que fez isso, Jesus que me deu. Então eles tentaram matar o sonho de José. Sabe no final da história o que deu? Tudo errado. Glória a Deus. Mas eu vou para um outro aqui.
Se tu vai ler lá em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que o povo de Israel, você sabe que estava lá aprisionado, era escravo lá no Egito. E o faraó do Egito, ele começou a fazer uma constatação. Ele começou a olhar aquele povo, ele percebeu uma coisa: mas esse povo aí já está mais numeroso do que nós, e está mais forte do que nós. Olha o que ele constatou. Sabe o que ele pensou? Esse povo daqui a pouco fica tão forte que se levanta contra nós, não vai mais nos servir. Sabe qual a ideia dele? Mata todos os meninos que nascessem ali. Porque matando os meninos, ele estava na ideia dele, matando o mal pela raiz. Ele dizia: os meninos jogam no rio Nilo, que lá eles tinham as divindades dele, aquelas coisas, e deixa só as meninas. Também para ter escravo, né? Mas os homens, para evitar o exército, ele está olhando lá para frente. Só que, e dentro desses meninos, tinha um em especial, que mais tarde viria. Quem era? Moisés. Então ele mandou matar todos os meninos. Diga assim: mais uma vez, deu tudo errado. Glória a Deus. Amém? Então vamos ver agora por que deu errado. E eu quero que fique bem ligado, que eu vim falar a respeito da sua vida. Que às vezes tu está vivendo de ingênuo aí, sabia? Tu está sendo ingênuo, mesmo sendo cristão. Só que tem uma coisa. O que eu falei? Só que tem uma coisa. O que eu falei? Essas 3 pessoas que eu mencionei, quem foram? Vamos ver como é que está a memória. Primeiro, Davi. Segundo, terceiro, Moisés. Tinha uma coisa agora. Esses 3, eles tinham uma característica. Os 3, havia um propósito de Deus sobre eles. Na verdade, havia um propósito dentro deles, que aonde eles andavam, o propósito ia junto. E aí o Deus que botou esse propósito também ia. Dentro desses homens havia uma coisa que se diz, havia um chamado de Deus. Esses 3 homens, havia uma escolha de Deus. Amém? Amém. Diga assim, ó: quem tem um propósito de Deus, quem tem um chamado de Deus, que é escolhido por Deus, é um perigo para o diabo. O diabo, se tivesse mais juízo, tinha que botar uma plaquinha aqui no teu pescoço, dizendo para os demônios: não se aproxime, perigo. Porque aonde tem chamado, onde tem propósito, onde tem escolha, tem compromisso de Deus com essa vida. Glória a Deus. Algum poder, mas será que eu tenho um propósito? Será que eu tenho um chamado? Será que eu sou escolhido? Tu tem chamado, tu tem propósito, tu é escolhido. Tu pode até não saber o teu propósito, infelizmente, mas tu pode descobrir, porque tu tem. Que aqui eu tenho uma boa notícia essa manhã que eu vi. Ninguém aqui foi só criado. Tu tem passado essa vida toda só para pagar conta, para pagar imposto aqui na cidade de Butiá. Não. Quando Deus pensou em ti, Ele pensou num propósito. Ele pensou num chamado. E Ele te escolheu. Até Jesus falou: não fostes vós que me mas eu escolhi a voz. Aí tu pensa, é palavra. O que? Esse versículo que eu mencionei agora, isso aí retumba no mundo espiritual. Porque eu disse que foi Jesus que nos escolheu. Amém? Preste atenção. Com Davi, olha o que aconteceu. Eu acho interessante que a Bíblia vai relatar, por isso que eu sempre falo, alguém pode achar que eu sou repetitivo, mas vocês vão lembrar sempre que eu estou falando. O detalhe faz toda a diferença. Tem país que já perdeu guerra por causa do detalhe.
que o outro tinha e eles desconheciam. Com todo arsenal bélico, perderam por causa do detalhe. E aqui vai mencionar, olha, Davi, é para mostrar para nós aqui, ó, Davi vai para a guerra com o quê? Com uma funda e uma pedra. Não tinha espada. Presta atenção, eu disse para vocês no começo que a espada do Davi tinha, a espada do Golias tinha um endereço. Qual era o endereço? Pescoço do Davi. Naquela hora, daquela batalha, Davi derruba o gigante com uma pedrada. Mas ele não ficou esperando. Ai, vou aguardar ele cair. Ele não esperou. Não vou entrar no detalhe por que ele não esperou, que senão ia sair para outro assunto, mas é muito importante por que ele não esperou. Ele viu uma espada. A espada que era para ele. A espada endereçada para Davi. Sabe o que ele fez? Ele correu para cima, pegou a espada e mudou o endereço dela. Glória a Deus. E foi no Golias e cortou a cabeça. Os filisteus, vendo isso, que ele era o herói, eles fugiram. Sabe o que significa quando... Imagina Golias lá se preparando, botando a espada assim, ó. Espadinha, espadinha, hoje tu corta a cabeça do Davi. Imagina, vamos fluir aqui na imaginação e Deus no céu. Espadinha, espadinha, hoje tu corta a cabeça do Golias. A espada que era contra o Davi se tornou a favor do Davi. O Golias, sem saber, serviu de garçom, fez o delivery, entregou. Olha aqui, Davi. Se ele soubesse, ele ia dizer: está aqui, Davi, a minha sentença, está aqui, Davi. Sabe o que eu estou te dizendo? Eu quero deixar uma mensagem hoje, que tudo que estão tramando contra a tua vida vai virar ao teu favor. Eu quero falar, eu nem sei se ainda eu vou contar um testemunho hoje. Se Deus permitir, eu conto. Talvez nem conte. Mas eu quero dizer, irmão, irmã, não vive na ingenuidade, achando que todos os teus vizinhos, eles gostam muito de ti. Cuidado! Algumas lutas tu pode estar passando hoje que tu não sabe. Alguém tinha uma espada endereçada contra ti. E eu vim dizer hoje que essa espada, ela há de virar o endereço. O que era uma sentença mortal para Davi, aquele instrumento que era para acabar com a raça do Davi, por meio dela, Davi virou notícia em Israel. Amém? Por aquilo que era para acabar, encerrar a jornada do Davi, a nação ficou conhecendo ele. O tiro saiu pela culatra. Deu tudo errado. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Pode estar com o teu nome na macumba. Forte não é o que faz macumba. Forte é o que desmancha a macumba. E aquilo, eu estou falando, sabe por quê? Que às vezes tu está vivendo a tua vidinha, tu nem sabe. Os teus inimigos na tua volta, ai pastor, eu não tenho inimigo. Tu é que pensa. A menos que tu esteja muito na mão do inimigo, aí não tem, aí ele não deixa ninguém mexer contigo, mas se tu é um perigo para ele, cuidado. Por isso eu estou trazendo essa palavra, mas trazendo porque a mesma espada que acabava com Davi, é a espada que fez ele virar notícia em Israel, amém? E aí José, quem não leu Bíblia, ou quem lê, quem sabe um pouquinho, já ouviu pregação, depois pode ler no livro de Gênesis. O que aconteceu? Depois que a família veio com Jacó, lembra que jogaram ele no poço, disseram para o Jacó, o pai dele, que ele estava morto, e todo aquele processo, toda aquela caminhada longa, e ele se revelou para a família e tal. Aí o Jacó, que é o pai do José e dos outros, né? Os outros irmãos, o Jacó morreu. Eles se apavoraram. Ali não diz, apavoraram, mas eu sei, sabe por quê?
Eles começaram a se agora que o nosso pai morreu, será que ele não vai se vingar da gente? Por todo o mal que nós fizemos para ele? Estava apavorado. Já arrumaram um estratagema. Quando eles vão conversar com José, ele fala assim, ó, na verdade, você pode ler lá depois de Gênesis 50 a 20, se não me engano. Ele falou assim, não, na verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo, tornou? Ele disse, na verdade, é verdade sim. É tipo a história do Davi. É verdade, era para me degolar isso aí. Para acabar com a minha carreira. Eles acharam que tinham matado o sonho de José. Na verdade, eles não mataram o sonho de José. Porque Deus transformou o mal em bem. Porque está escrito na Bíblia que Deus ele transforma a maldição em bênção. Aí ele diz, na verdade, vocês intentaram mal. Mas só que Deus tornou. Deus virou o jogo. Vocês queriam matar o meu sonho, mas vocês foram usados para mim sonhar mais alto ainda. Amém? Eles pensaram, jogamos José no poço. Sabe o que José podia dizer? Quando vocês acharam que estavam me jogando no poço, vocês estavam me jogando aqui dentro do palácio. Estão me entendendo? Que o mal que era para te desgraçar, te prejudicar, Deus vai pegar exatamente isso aí e vai tornar em vitória, em porta se abrindo, em sucesso na tua vida. Amém? Amém? Lembra quando Josué e Caleb, eles tinham, que Deus mandou os espias olhar a terra prometida, e foram 12 espias, e só 2 acreditaram. Eles disseram assim, ó, porque eles viram tudo que os outros falaram. Tinha gigante mesmo, tudo que os outros falaram. Só que também eles viram que tinha fartura de alimento tal que um cacho de uva tinha que ser 2 pessoas para carregar. Imagina o tamanho. Quando ele olhou aquilo lá, ele disse assim, ó, se Deus se agradar de nós vamos devorar esse inimigo como pão. Sabe o que é como pão? Que a luta de hoje é alimento que me fortalece. Amém? E José, que tentaram tudo contra ele, tudo virou ao contrário. Deu tudo errado para o diabo. Mas deu tudo certo para Deus. Estão me entendendo? Só que também tem mais um caso, o de Moisés. Não, olha que loucura. Me disse, tu não faria o que Deus fez? Olha o que eu falei. Tu não faria o que Deus fez. Até parece que tu tem mais juízo do que ele. Mas o faraó mandou matar todas as crianças. Pai, os pais do Moisés viram, ele era formoso, ele era lindo. Pais, não tiveram coragem de, vamos dizer, de entregar, eles esconderam por 3 meses. E aí quando não deu mais, eles botaram naquele cestinho, por isso que aquele cestinho se chama Moisés, né? Aquele de bebê. Botou no rio e largou. Tô orimando, tô lá. Eu tô lembrando. É um caso específico que ele teve coragem de largar o cesto. E Jesus devolveu para ele. Eles botaram Moisés lá e foi. E bem num dia a filha do faraó está banhando ali, ela vê aquele cesto e vê aquele menino formoso. Sabe quem era aquele menino? Um daqueles que o faraó mandou matar. Amém? Sabe o que aconteceu? Faraó, na mente dele, mata! Sabe o que Deus na mente dele pensou?
tu que mandou matar, é o que vai criar ele, vai cuidar dele, vai dar estudo para ele, vai proteger ele vai andar do teu lado. Tu que queria matar, tu vai cuidar do meu filho. Diga assim, que loucura! Sabe o que é isso, irmão? Que virada de jogo! Imagina o dia que eu falar a pessoa, o quê? Ele estava todo o tempo do meu lado. Eu alimentei ele, eu dei roupa para ele, eu dei estudo para ele, eu cuidei dele. O que eu queria matar andou todo o tempo do meu lado, eu não via. Estou entendendo, irmão? Eu quero dizer que toda arma, não seja ingênuo. Toda a arma, todo projeto que foi feito para fechar as portas para ti, vai virar e vai abrir, vai escancarar portas para ti. Eu estou falando isso aqui e alguns até pensam, não, mas acho que comigo não tem nada. Não seja ingênuo, ingênua. Amém? Se não tiver nada, então eu quero te trazer uma preocupação hoje. Cuidado, que tu não está fazendo nenhum efeito pro inimigo.